Alguma vez você já ouviu que por acaso você está sonhando alto demais, que você está pretendendo muito além da sua capacidade de estudos para um concurso público? Alguém já estabeleceu esse limite para você? Hoje eu quero falar sobre uma frase muito impactante do grande maratonista queniano Eliud Kipchoge, que costuma dizer que nenhum ser humano é limitado. Mas antes que você se atire de um prédio de 30 andares achando que não tem limites e que você vai poder voar, eu quero deixar bem claro que essa frase é uma metáfora e quero aqui hoje explicar para vocês essa metáfora dentro do nosso universo dos estudos para concurso público. Vem comigo entender isso e otimizar o seu raciocínio para estudos aqui no nosso Motivacional de Segunda. Meu nome é Thales Braghini Leão, sou juiz federal, mestre em Direito e nesse canal a gente fala sobre concurso público, traz conteúdo jurídico e inclusive eu quero convidar você a participar toda terça-feira às 19h30 do nosso aulão de sentença penal que está rolando aqui no canal gratuitamente. Tudo que você precisa fazer é aparecer por aqui, esperar a nossa aula e com certeza aprender muito sobre sentença penal, porque esse é o meu propósito, transferir tudo aquilo que eu aprendi para que você também consiga fazer a sua sentença penal aprovada. Falando sobre limites e trazendo para o universo dos concursos públicos, primeiro eu quero explicar da onde veio essa frase do grande Eliud Kipchoge sobre os limites do ser humano no que se refere a uma maratona. O Kip, vamos dizer assim, se propôs o desafio de ser o primeiro ser humano da história a conseguir completar uma maratona abaixo de 2 horas. A marca de 2 horas é algo que vem sendo perseguida há muito tempo e durante muito tempo acreditou-se que o ser humano nunca conseguiria superar essa barreira. Para vocês terem uma ideia da dificuldade disso, significa terminar os 42 km, 195 metros de uma maratona numa velocidade acima de 21 km por hora. É algo muito difícil e que realmente se acreditava um limite humano. Mas o Kip não aceitou esse limite. Ele já vinha tentando, ele havia feito uma tentativa há 5 anos, em 2017, e que chamou Breaking Two, em que ele tentava quebrar as 2 horas, ficou por 25 segundos acima dessas 2 horas, ele continuou insistindo até que recentemente num desafio chamado INEOS 1:59, ele conseguiu pisar nessa casa da 1h59 e se tornar então o primeiro ser humano da história a completar a maratona inteira abaixo das 2 horas. O Kip disse que ele se inspirou de maneira muito forte no desafio da década de 50, em que um corredor tentou demonstrar para o universo da corrida, o Roger Bannister, que era possível completar 1 milha abaixo dos 4 minutos, que era um tempo que até então se acreditava completamente impossível para um ser humano. E aquela história do Roger Bannister influenciou o Kipchoge a pensar assim: se ele conseguiu demonstrar que o limite humano não é o limite que eles estão dizendo que é, eu quero fazer a mesma coisa, mas agora num desafio ainda maior, que é dentro de uma prova muito mais longa, que é a maratona. Essa foi a lógica e o raciocínio dele dentro do universo das corridas. Só para dizer para vocês que não entendem de corrida, esse tempo dele abaixo de 2 horas não contou como recorde mundial, porque era uma prova controlada, não era uma prova oficial, ela foi montada para ele bater esse recorde, então o recorde mundial de maratona é do Kip também, mas numa prova que foi a maratona de Berlim, que é o tempo de 2 horas, 1 minuto e alguma coisinha. Então, por enquanto, sub 2 horas apenas nesse universo controlado, mas que ele quis e conseguiu mostrar para todo mundo que o ser humano não tem o limite que disseram que ele tinha. E aí que eu trago o gancho para o universo dos concursos públicos. Porque percebam que tanto o Kipchoge quanto o Roger Bannister não aceitaram o limite que era imposto a eles.
diziam que o ser humano não era capaz de fazer aquilo. Não é que o ser humano efetivamente não é capaz. A gente não é capaz de voar e certamente eu e você, se nos propusermos a bater o recorde do Kipchoge ou até mesmo do Roger Bannister, não vamos conseguir, porque nós temos sim limites e por isso que eu disse que era uma metáfora quando ele diz que nenhum ser humano tem limite. A gente tem certos limites, mas esses nossos limites muitas vezes são impostos pelos outros e a gente sequer testa para saber se a gente realmente está naquilo que foi dito que era o nosso grande limite. E quando a gente fala num grande concurso público, sempre surge o comentário de que ser juiz, juíza, promotor, promotora, delegado ou delegada é algo muito difícil, vai demandar muito esforço, muita dedicação, muito estudo e você precisa nascer inteligente, senão você não vai passar e talvez para você se frustrar menos, seja melhor você focar em algo menor e seguir a sua vida em paz e desistir ou nem tentar um voo tão alto quanto uma carreira jurídica considerada grande, dessas, entre outras, que eu mencionei aqui. E esse limite, ele é imposto pelos outros, não necessariamente é o seu limite. Às vezes é o seu limite hoje, porque você pega uma prova, você ouve esse comentário, vai lá, baixa uma prova de promotor, de delegado, de juiz, acha aquela prova muito difícil e fala, realmente, para mim, isso nunca vai ser possível, porque o meu limite é menor do que isso aí. E aí, no universo dos concursos, assim como no universo das corridas, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente não pode aceitar os limites que nos são impostos. A gente tem que ser capaz, sim, de desafiar esses limites. As pessoas que passam nessas grandes carreiras não necessariamente são pessoas que nasceram com um dom, são pessoas abençoadas que já nasceram sabendo muito e que fizeram uma excelente educação desde pequena. Muitas das vezes são pessoas extremamente esforçadas que canalizaram o tempo e essa capacidade de esforço delas para realizar tarefas de memorização e aprendizagem do conteúdo que é cobrado nesse tipo de concurso público. Elas passaram vários anos, dedicando várias horas durante vários dias desses anos, acumulando conhecimento para chegar naquelas provas e conseguirem a aprovação. E muitas vezes a gente observa, até pelas pessoas que passaram, assim como eu e os meus colegas, que não estamos acima da média das pessoas normais como se pensa. Na verdade, o que está acima da média é o nível de esforço. E quando a gente fala em nível de esforço, a gente está falando de prolongamento dos limites. Então, quando eu pego uma prova hoje e realmente ela é um limite para mim, porque eu não consigo ultrapassar aquele nível de conhecimento no caso dos estudos, ou aquele nível de velocidade no caso da corrida, em ambas as situações, a gente percebe que no treinamento duro, no seu dia a dia, você consegue ampliar esses limites. Então, assim como eu consegui começar a ampliar o meu conhecimento para sair de alguém que não passava em nenhuma primeira fase, para de repente começar a ir para a segunda fase e depois num próximo passo ir muito bem para a segunda fase até conseguir a minha aprovação, no universo das corridas, de certa maneira tem sido a mesma coisa. Nos últimos 3 anos, treinando duro, levando a sério, entendendo os limites do meu corpo, mas procurando como superá-los, eu consegui baixar todos os meus tempos em todas as distâncias e completar a minha primeira maratona abaixo do tempo de 3 horas, que para um amador é um tempo que eu considero muito bom, muito satisfatório, era algo que eu perseguia, parecia um limite para mim quando eu comecei a treinar, mas esse treinamento me permitiu levar a sério a capacidade de superar esse limite. E eu consegui abaixo das 3 horas, superando o meu limite de amador, assim eu não consegui chegar nem perto do tempo dos quenianos, mas pelo menos eu consegui superar o meu limite. E a pergunta que eu te faço para encerrar esse vídeo é: o que você está fazendo para superar os seus limites e ignorar os limites que são impostos pelos outros? É isso que você tem que responder para mim, já se aproximando do ano novo, e a partir disso buscar a superação do seu limite e passar a ignorar as pessoas que vão dizer para você que você não é capaz. Talvez
o concurso da magistratura, entre outras grandes carreiras jurídicas, realmente não seja para todo mundo, mas você somente vai descobrir se é para você se você tentar, continuar tentando e levar muito a sério o seu treinamento. Por isso que eu estou aqui para tentar sempre te motivar a continuar tentando e trazer conteúdo para te ajudar nessa jornada. Fica sempre comigo, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e não se esqueça da nossa live de terça-feira, aulão gratuito de sentença penal. Até mais!